Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Saúde em Evidência, esse nosso encontro marcado sempre aos sábados, às 9 horas da manhã, aqui na TV Nova. Muito bom poder entrar na sua casa para trazer informação sobre tratamento, prevenção de doenças e, claro, provocar você a uma busca de uma melhor qualidade de vida e também, claro, se proteger e se prevenir das doenças que, infelizmente, nós podemos ser acometidos. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre vacinação. Qual a importância da gente se vacinar, por exemplo, para a gripe, principalmente nessa época de inverno, em que as viroses e gripes e resfriados são maiores nessa época do ano. A vacina da Covid-19 ainda é importante a gente tomá-la? Essa e outras dúvidas nós iremos hoje esclarecer no nosso programa, que você também pode assistir através das redes sociais da TV LW. E para nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre vacinação, nós estamos recebendo aqui a Cláudia Cunha, ela que é coordenadora do PNI Arco Verde, o Programa Nacional de Imunização aqui na nossa cidade. É com ela que nós vamos conversar hoje. Mas, antes da gente entrar no nosso bate-papo com a Cláudia, vamos ver um VT que vai nos ajudar a entender melhor o tema de hoje. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. E como nós vimos aí no nosso VT, hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre a vacinação, a importância de estarmos vacinados, principalmente nesse período de inverno, em que gripes, resfriados e viroses estão acometendo mais a nossa população. E como eu falei, nós estamos recebendo aqui a nossa querida Cláudia Cunha, mais uma vez, no Saúde em Evidência. Ela que é a coordenadora do PNI aqui na nossa cidade de Arco Verde. Cláudia, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa Saúde em Evidência. Olá, Tiago, e a todos que nos assistem nesse momento. É com grande alegria que estou aqui de novo, para darmos continuidade, no nosso processo de imunização do nosso município. Estou à vontade aqui para esclarecermos qualquer dúvida que haja diante das imunizações. Cláudia, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores qual a diferença hoje que tem nas vacinas que são ofertadas na rede pública e também na rede privada. Veja só, Tiago, as vacinas contra a influenza, que é ofertada através do SUS, do Ministério da Saúde para a população brasileira, ela é uma vacina trivalente, ela protege contra 3 cepas. Já a vacina quadrivalente, que é ofertada pela rede privada, Então, são vacinas que a do setor privado, ela combate mais um tipo de vírus, Mas não fazendo com que as vacinas do Ministério da Saúde percam alguma efetividade. São efetivas, são vacinas que combatem os vírus que são rotativos no decorrer do ano e que esses vírus são cepas que alteram durante cada ano. Então, por isso que a cada ano se renova a cepa da vacina contra a influenza ou vacina contra a gripe. Já que estamos falando sobre gripe, e principalmente nessa época do inverno, em que as pessoas são mais acometidas
pela gripe, como é que funciona a vacina para a gripe? Veja só, o início da campanha de vacinação contra a influenza, conhecida contra a gripe, né, ela inicia todo ano no mês de abril. O Ministério da Saúde, ele inicia essa campanha a nível nacional, né, fazendo com que haja essa distribuição para todos os municípios do país para iniciar essa vacinação no mês de abril. Porém, o Ministério ele estipula metas e datas, né, para que os municípios possam atingir essas metas, né, atingindo a vacinação dos grupos prioritários. Né? Então, anualmente acontece essa vacinação contra a influenza, na importância de combatermos, né, os vírus que circulam nesse período de frio, né, no período de inverno, tendo início no mês de abril, para que quando chegar o período mais chuvoso, mais frio, essas pessoas, pelo menos boa parte da população elegível para a vacinação, esteja vacinada. E até quando as pessoas podem tomar essa vacina? Você falou aí que a vacinação começa em abril. Ela vai até quando, essa vacinação? Veja, esse ano de 2023, a vacinação contra a influenza iniciou no mês de abril e o Ministério da Saúde, ele estipulou um prazo no máximo de 30 dias para ver se os municípios atingiam as metas. Porém, a nível nacional não atingiu, como o nosso município também não atingiu, né? Então, foi prorrogado até o final de maio, depois foi prorrogado até o final de junho, né? E hoje, Arco Verde, nessa data, se encontra com 80% da população elegível vacinada, né? Que são grupos prioritários. Então, nós temos aí uma população de aproximadamente 28 mil pessoas elegíveis dentro dos grupos prioritários para serem imunizadas. E a gente chegou a um total aí de 24 mil vacinados dentro do grupo. E nos encontramos, neste momento, com 80% das coberturas na vacinação contra a influenza. Porém, é preciso esse avanço e o Ministério, como ele prorrogou, mas também finalizou no final de junho, mas enquanto houver vacinas, todos os municípios devem continuar vacinando para atingir esse público-alvo. Quando você fala desse público-alvo, esse público elegível, prioritário, que deve tomar essa vacina, quem é esse grupo prioritário? Veja só, de início, quando inicia a campanha a nível nacional, são 19 grupos, porém, existem 6 específicos, que são idosos, crianças, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde e professores, né, da categoria da educação. Então, esses 6 principais grupos, eles têm uma meta para a gente atingir, né? Então, os demais grupos, que são os caminhoneiros, profissionais da área de segurança, né, pessoas que vivem em situação de restrição, né? Então, todos esses demais têm direito também a serem vacinados, porém, existe uma meta que a gente precisa atingir nesses 6 principais grupos, que são esses: idosos, crianças, gestantes, puérperas, né? Então, é nesse grupo que a gente está com a meta hoje de 80% atingida já. Em relação às pessoas que têm algum tipo de comorbidade, por exemplo, na época da vacinação, da imunização para o Covid, essas pessoas participavam do grupo prioritário. Nessa questão da vacinação da gripe, esse grupo continua sendo prioritário ou não? Sim, continua sendo prioritário. E diferente dos demais anos, né, como o Ministério da Saúde, ele geralmente abria no primeiro mês um determinado grupo, depois no segundo mês outro grupo, diferente deste ano que iniciamos com todos os grupos, e os grupos com comorbidades, né, os cardiopatas, nefropatas, pessoas imunossuprimidas, todos eles já desde o início da campanha iniciaram essa vacinação também. Porém, conforme eu disse, existe essa meta a ser atingida, né, que é preconizada pelo Ministério da Saúde nesses 6 principais grupos. Porém, todos os demais, principalmente os com comorbidades, também estão sendo vacinados. Por que é tão importante tomar a vacina da gripe todos os anos? A gente vive em um país que o clima ele é bem, né, assim, fica muito instável. Em alguns municípios, alguns estados, aqui em Arco Verde mesmo, oscila muito a temperatura.
né? Então, exemplo de Arco Verde, a gente tem o tempo que é muito quente e tem o tempo que é muito frio. E é muito importante essa imunização, né? Para que quando chegue esse período frio, aquelas pessoas que estão ali, que são as classificadas dentro dos prioritários, principalmente essas pessoas, elas estejam imunizadas, porque o vírus da influenza, ele pode matar, ele pode deixar sequelas, ele pode levar a quadros graves, né? Pacientes que chegam a fazerem uso da UTI, pacientes que podem ser entubados com determinadas doenças respiratórias. Então, assim, a importância dessa vacinação anualmente, que é ofertada pelo Ministério da Saúde, é muito importante para esses grupos que são mais vulneráveis, principalmente nessa época fria. É por isso que a gente faz a prevenção da imunização antes que o período frio realmente chegue, né? Então, a orientação é que toda a população, os grupos prioritários de imediato sejam imunizados, como também agora já está liberado também, né, a vacinação para a população geral, né? Porque de início o Ministério ele só abria para a população geral quando realmente nós atingíamos o grupo prioritário. Mas esse ano, diferente dos demais, o Ministério da Saúde liberou a população geral também para se imunizar. No caso, mesmo durante agora, o período de inverno que nós temos aqui na nossa região, é possível se vacinar? Ainda há vacina? Sim. Nós recebemos aí aproximadamente quase 30 mil doses da vacina contra a influenza. Já vacinamos aproximadamente 24 mil doses, né? E estamos aí com todas as unidades básicas de saúde do município abastecidas, né? Como também a sala do PNI. Então, hoje a gente tem 25 unidades básicas de saúde disponibilizando não só a vacinação contra a influenza, como todas as demais vacinas ofertadas pelo calendário vacinal de rotina, como também a sala do PNI. Então, nós temos vacinas disponíveis, tanto para a população geral, como para a população prioritária. E é um apelo que a gente faz, que essas pessoas que fazem parte da população prioritária, os idosos, crianças, os pais, levem suas crianças para se vacinar, que é muito importante. A gente precisa combater esse vírus que pode ser letal. Existe um mito, Cláudia, que as pessoas têm que fazem com que elas não queiram tomar a vacina, que é a questão da reação à vacina. É verdade que a vacina da gripe pode provocar alguma reação ou provocar alguma doença em quem toma essa vacina? Veja só, uma das contraindicações principais da não vacinação com a influenza, né, que é a vacina contra a gripe, são aquelas pessoas que são alérgicas à proteína do ovo. Não só a vacina contra a influenza, mas também a vacina contra a febre amarela, a vacina contra a tríplice viral. Então, essas vacinas, ela tem na composição a proteína do ovo, né? Então, isso é uma contraindicação. Então, a gente só pode saber se realmente aquela pessoa teve alguma reação anafilática, uma reação alérgica a esse componente, se ela realmente já tiver se vacinado, ela pode ter tido uma reação e aí contraindica, né, através de estudos, né, que vai ser notificado, tem uma notificação que é feita e ser avaliado, ser estudado o caso, como tem pessoas também que já sabem, né, através de exames, através de profissionais da área que detectam que aquela pessoa tem aquela contraindicação de tomar aquela vacina por ser alérgico, né? Então, somente mais nessa condição da alergia à proteína do ovo. Ok. Nós estamos hoje no nosso programa Saúde em Evidência, como você já percebeu, falando sobre a importância da vacinação, principalmente a vacina da gripe, mais especificamente, né, chamada da vacina da influenza. E daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre a importância da vacinação da gripe no nosso próximo bloco. Atenção, se liga nas promoções de eletrodomésticos e celulares da LW Eletro desta semana. Lavadora Vank 10 kg, R$ 499,90 à vista.
TV AOC 32 polegadas, R$ 1.499,90. Fritadeira Valita, R$ 699,90 à vista. Sanduicheira Agrato, R$ 79,90 à vista. TV AOC 43 polegadas, R$ 2.199,90. E os celulares Samsung Galaxy A13 128 GB, R$ 1.199,90. E o Galaxy A14 64 GB por R$ 1.099,90. Tudo para você e sua casa na LW Eletro você encontra e ainda pode dividir no cartão Lojas LW. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. E nós voltamos com o nosso Saúde em Evidência, hoje falando sobre vacinação, a importância de estarmos imunizados e, se não, ainda procurarmos os postos de saúde ou, inclusive, o PNI para tomar a sua vacina. A gente terminou o primeiro bloco com a Cláudia, que é a nossa convidada de hoje, Cláudia Cunha, coordenadora do PNI, falando sobre a questão das pessoas que não podem tomar a vacina, que seria, no caso, as pessoas que têm intolerância à proteína do ovo. Aí eu te pergunto, Cláudia, quem tem essa intolerância à proteína do ovo? Como é que faz? Não toma a vacina? Existe um tipo específico de vacina para quem tem intolerância a essa proteína do ovo? Tiago, existe assim um nível, né, de gravidade de cada paciente que possa tomar. Tipo, tem pessoas que têm uma intolerância, outros já têm realmente a alergia, que é mais acentuado, né? Então, assim, tem uma indicação do Ministério da Saúde que a gente possa fazer, mesmo que essa pessoa tenha uma intolerância, ela possa fazer a nível hospitalar, essa imunização. Não só contra a influenza, como também contra a febre amarela, a tríplice viral que combate contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, né? Essa tem essa indicação, porém tem que ser feito um tratamento profilático, né? O médico tem que fazer essa indicação, a gente tem que solicitar leito de unidade intensiva. E a nível hospitalar tem que ser feito para ser feito o monitoramento desse paciente, caso ele precise realmente tomar essa vacina de qualquer forma, para que, se caso ele for para uma área, né, que seja de grande risco, de alto risco, então essa pessoa às vezes tem que, tipo, eu vou dar um exemplo,
vai para o Amazonas, tem que tomar vacina contra a febre amarela. Sim. Certo? Então, é uma indicação que o médico às vezes faz para aquela pessoa, porque ela vai estar numa área endêmica e tem que se fazer. E às vezes essa pessoa tem intolerância à proteína do ovo. Então, qual é a indicação pelo Ministério? A pessoa tem que solicitar um leito com acompanhamento médico, monitoramento a nível hospitalar, para se fazer primeiro uma profilaxia, né, com medicação antialérgica desse paciente e fazer a administração a nível hospitalar. Essa pessoa precisa ficar lá monitorada durante um período para depois ser liberada. Então, assim, dependendo de casos, são casos raros, né, mas há essa possibilidade de se administrar através desse acompanhamento médico e dessa prevenção. Muito interessante essa informação. Cláudia, me diga uma coisa. Quanto tempo demora para que a vacina que a gente tome, ela faça efeito no nosso sistema imunológico? Veja, após a administração, geralmente a gente encontra de 8 a 10 dias para que realmente o sistema ele já faça um reconhecimento dessa imunização, né? Então, assim, se for um paciente que vai para uma pessoa que vai viajar para uma área endêmica, é importante que se faça essa vacinação, tipo a influenza, a febre amarela, pelo menos no mínimo de 8 a 10 dias antes. Quem teve Covid-19 precisa tomar a vacina da gripe? É a indicação que toda a população, né, que se vacine contra a influenza, ela também se vacine contra a Covid-19. Né? Então, nós estamos aí ofertando, através do Ministério da Saúde, que oferta hoje, a partir dos 6 meses de idade, né, para toda a população a vacina contra a Covid, que, por sinal, não está em falta, né, essa vacina contra a Covid para nenhuma dessas faixas etárias, né, da população brasileira. Então, é importante que se faça a vacinação contra a Covid, como também a vacinação contra a influenza, visto que já está liberado para a população geral. Então, não há problema nenhum em administrar simultaneamente a vacina contra a gripe, com a vacina contra a Covid, com a vacina as demais vacinas do calendário vacinal. Então, não tem problema. Há essa indicação, através de estudos, que o Ministério ele orienta vacinar simultaneamente qualquer vacina com as outras demais vacinas. Cláudia, para tomar essa vacina, você falou que ela pode ser tomada de forma simultânea. Mas as vacinas da influenza e do Covid-19, elas podem, por exemplo, ser tomadas no mesmo dia? Eu posso ir ao PNI, ou à Unidade Básica de Saúde, e pedir para tomar as duas vacinas no mesmo dia? Sim. Você vai levar a sua carteirinha de vacinação, né? Caso você não tenha se vacinado contra a influenza, você vai se vacinar e leva a carteira de vacinação comprovando quais as vacinas e qual dose você já tomou contra a Covid-19. Se tomou a primeira, vai tomar a segunda dose contra a Covid-19 e, ao mesmo tempo, vai tomar contra a influenza. Se já tomou 2 doses da contra a Covid-19 e já faz no mínimo 4 meses que tomou essa última dose, a segunda dose, você já tem indicação de tomar a vacina bivalente, que é a vacina do reforço contra a Covid-19. Então, não há mais necessidade, né? É bom que a população fique ciente que as pessoas que têm 2 doses, né, do calendário vacinal contra a Covid, ela vai tomar a terceira dose, não é mais a terceira dose da monovalente contra a Covid, e sim a vacina bivalente, né, a partir dos 18 anos de idade. Então, toda a população, Tiago, que já estiver com 2 doses, ela vai precisar fazer o reforço com a bivalente, né? E tem a orientação de se fazer simultaneamente, que é ao mesmo tempo contra a influenza. Era justamente isso que eu ia te perguntar, Cláudia, porque assim, tem muitas pessoas que tomaram a primeira, a segunda, ou chegaram a tomar as 3 doses, né? Tem pessoas que não completaram o ciclo vacinal do Covid, que se eu estiver errado me corrijam, porque eram 4 doses. Sim. E aí, no caso, não precisa se tomar as 4. Se você tiver tomado 2 ou 3, tomaria, no caso, essa bivalente e aí se encerraria o ciclo de vacina para o Covid. Exatamente. É muito importante essa informação e é a dúvida que a maioria da população ainda tem. Isso. Né? Principalmente aquelas pessoas que não encerraram o seu ciclo vacinal. Nós estamos vacinando com a vacina monovalente contra a Covid-19 até a 4ª dose.
né? A quarta dose a partir de 40 anos, tá certo? Então, assim, e a quinta dose foi ainda vacinada e imunizada aqui no nosso município os idosos a partir de 80 anos na época, né? Mas depois que chegou a vacina bivalente, então, independente se você tem 2 doses, 3 doses, 4 doses, você precisa se vacinar com a bivalente para poder encerrar o ciclo vacinal da Covid-19. Então, você só encerra o ciclo da Covid-19, a vacinação, nesse momento com a bivalente, que é o reforço. Ela é utilizada apenas para aquelas pessoas que tenham, no mínimo, 2 doses da monovalente. Se caso o paciente tomou uma dose só da Covid-19 há 1 ano, 2 anos atrás, e hoje ele chegar, já tem acima de 18 anos, e chegar numa unidade querendo se vacinar com a bivalente, ele precisa fechar o ciclo primário, que são a segunda dose com a monovalente, e depois é que ele faz a bivalente 4 meses depois dessa última dose. Então, a gente poderia dizer que hoje a melhor vacina para o Covid-19 seria essa bivalente? Todas elas são as melhores, né? Porque assim, uma depende da outra. Né? Então, assim, a gente só pode se vacinar com a bivalente, que é considerada uma vacina para o reforço, né, contra a Covid, após fechar o ciclo principal, que é de 2 doses, mínimas 2 doses, né, da monovalente. Então, é importante. A bivalente só vai ser realizada se você já tiver 2 doses, no mínimo, da monovalente. Né? Então, não há como você chegar hoje e dizer eu quero a bivalente se você não tiver comprovação de nenhuma outra dose contra a Covid-19. Então, todas elas são importantes. E o importante é fechar o ciclo vacinal contra a Covid, porque nós estamos aí, temos casos ainda existentes, né, em nosso país, em nosso município, né, casos, graças a Deus, através da imunização. São casos que não são graves, mas está acontecendo ainda casos da Covid, né, casos positivos. Então, é muito importante que encerre o ciclo vacinal com a bivalente, quem já tiver o ciclo principal, que são 2 doses da monovalente. Interessante, porque justamente era o que eu ia te perguntar agora. Esses casos que estão acontecendo de Covid-19, não só aqui em Arco Verde, mas também no estado de Pernambuco no todo e também no Brasil, esses casos que estão acontecendo agora e que o Ministério da Saúde considera que sejam casos leves da Covid-19, ele se deve porque as pessoas não completaram o ciclo vacinal ou porque ainda o vírus ele ainda está presente? Ainda porque o vírus realmente está circulando. Porque, assim, nenhuma vacina, ela imuniza 100%. Então, assim, algumas pessoas que chegam a ter uma indicação de UTI, algumas elas estão vacinadas, né? Algumas até com o ciclo vacinal completo, porém, diante do quadro, né, de saúde daquela pessoa, porque às vezes é um paciente que já tem alguma comorbidade, né, existente. Então, o quadro ele vai depender e agravar diante da situação de saúde de cada pessoa, né? Que realmente tem pessoas aí que tá positivo para a Covid e não apresenta fisicamente nenhum sintoma aparente. Que é o que a gente chama de assintomáticos. Assintomáticos, são pessoas assintomáticas, estão positivos para a Covid, porém não está desenvolvendo nenhum quadro de gripe, né, de febre, né? Então, assim, independente de se está com quadro vacinal fechado ou não, mas a maioria dos casos que vai para a UTI realmente são pessoas que ou iniciaram o ciclo vacinal e pararam, né? Sim. Ou pessoas que também não se vacinaram. A gente encontra também muitas pessoas ainda que vai para uma enfermaria de um hospital e não tomou nenhuma dose da vacina. A gente, infelizmente, encontra ainda pessoas assim. Ainda pessoas assim. Agora, aquelas pessoas que já estão vacinadas e caso positivar, né, no exame da Covid-19, ela não corre o risco tão alto de evoluir para um agravamento a óbito conforme aquela pessoa que não se vacinou. Mesmo com o ciclo de vacina completo do Covid, né, e a pessoa venha apresentar, positivar para o Covid e ela está assintomática, ainda há o risco de, mesmo ela assintomática e tendo tomado
né, o ciclo completo da vacina do Covid, ela pode vir a transmitir o vírus para outras pessoas? Sim, pode. Pode acontecer? Pode, mas é aquela coisa, ela vai estar ali circulando, o vírus vai estar circulando de uma forma mais leve, né? Mas ela vai estar, sim, transmitindo o vírus, principalmente no nível que ela se encontrar de transmissão, né? Mas, assim, não vai ser tão grave como se fosse uma pessoa que não tivesse vacinado de forma nenhuma, né? Mas ela transmite, sim. Então, como a nossa convidada falou, a importância ainda da população completar o ciclo vacinal contra a Covid-19, né? Porque o vírus ainda está no ar. Obviamente, nós, graças a Deus, vencemos a pandemia do Covid, mas isso não quer dizer que nós eliminamos o vírus. Ele ainda existe. Então, se você não tomou a vacina ou se você não completou o seu ciclo vacinal para o Covid-19, é importante que você procure as unidades básicas de saúde, o PNI da sua cidade, da sua região, onde você mora, para que você possa completar esse ciclo vacinal. Também é importante que você possa também tomar a vacina da gripe, que no caso é a vacina da influenza. E aí eu pergunto, Cláudia, essas vacinas que hoje estão à disposição, elas combatem, elas funcionam, na verdade, contra essas novas cepas do vírus? Sim, a vacina ofertada pelo Ministério da Saúde, que foi agora a última, que é para ser o reforço, realmente os vírus que estão circulando no momento, ela ainda combate, né? Agora sim, a gente não está livre de repente aparecer outra mutação do vírus e que também possa ser que o Ministério da Saúde futuramente possa implantar mais outro tipo de vacina contra a Covid. Nós ainda não estamos livres disso, né? Possa ser que seja implantado, mas no momento o Ministério da Saúde ele liberou essa vacina para combater os vírus que realmente estão circulando. Muito importante essa informação. Hoje, no nosso Saúde em Evidência, nós estamos falando sobre a importância da vacinação, seja para a gripe, seja para a influenza e também para outras doenças, como bem falou a Cláudia Cunha, como, por exemplo, a febre amarela. Nós vamos para um intervalo, mas antes gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do nosso programa, a Unitelemedicina, a Memorial Onco, as lojas LW e a Líder Empresarial por apoiarem este programa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com mais um bloco do nosso Saúde em Evidência aqui na TV Nova. Atenção, se liga nas promoções de eletrodomésticos e celulares da LW Eletro desta semana. Lavadora Vank 10 quilos, R$ 499,90 à vista. TV AOC 32 polegadas, R$ 1.499,90. Fritadeira Valita, R$ 699,90 à vista. Sanduicheira Agrato, R$ 79,90 à vista. TV AOC 43 polegadas, R$ 2.199,90. E os celulares Samsung Galaxy A13 128 GB, R$ 1.199,90. E o Galaxy A14 64 GB por R$ 1.099,90. Tudo para você e sua casa na LW Eletro você encontra e ainda pode dividir no cartão Lojas LW. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução,
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, aqui na TV Nova, trazendo informação, prevenção sobre tratamento de doenças e, claro, leva você a buscar uma melhor qualidade de vida. E hoje nós estamos falando sobre vacinação, qual a importância da gente se vacinar, por que a gente deve se vacinar, tá bom? E enquanto a gente estava aqui no intervalo, se levantou uma dúvida bastante interessante aqui na nossa produção. Cláudia, me diz uma coisa, quem tomou a vacina do ciclo do Covid-19, essa vacinação, ela vai ser obrigatória todos os anos? Ela vai entrar no calendário de vacina anual ou não? Porque há quem diga que essa vacina é apenas emergencial e não de rotina. Explica para a gente melhor essa parte. Exato, Tiago. Essa é uma informação muito importante, né, para a nossa população e sobre a vacinação contra a Covid-19. Diferente das demais vacinas que fazem parte do calendário vacinal, né, de imunização nacional, que são todas as vacinas de rotina, como também a vacina contra a influenza, que é uma vacinação anual e já faz parte do nosso calendário. Porém, a contra a Covid-19 é uma vacina que ela é uma vacina em casos de emergências, né? E foi o que aconteceu. Ela ainda não está dentro do programa de imunização nacional, como uma vacina de rotina que possa acontecer anualmente. Então, realmente existe essa dúvida, né? As pessoas perguntam muito, Cláudia, para o ano vai ter essa vacinação de novo contra a Covid? Vai ser anual conforme a vacinação contra a influenza? Então, assim, até o momento, a informação que nos foi repassada através do Ministério da Saúde é que essa vacina, ela se encerra o ciclo vacinal dela através desse reforço com a bivalente. Então, as pessoas que se vacinarem no decorrer desse ano com a vacina bivalente, encerrando o ciclo vacinal, ela não tem uma indicação de se vacinar no próximo ano, conforme é a influenza, que é anual, né? A não ser que realmente haja uma circulação de um vírus novo, de uma nova cepa, e realmente seja necessário a implantação de outra vacina contra a Covid. Mas até o momento ela é uma vacina de emergência, ela não faz parte ainda do calendário vacinal de rotina de nível nacional. A gente vai falar sobre a questão dessas vacinas de rotina, o que são essas vacinas, porque nós temos aí a obrigatoriedade de tomar essas vacinas de rotina, mas antes a gente tem aqui duas dúvidas que eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente. De modo geral, todas essas vacinas, sejam a vacina do Covid, que é uma vacina emergencial, ou essas vacinas de rotina, que nós vamos especificar mais detalhadamente daqui a pouco, todas essas vacinas, elas podem prevenir a doença a qual nós temos que tomar elas. E se essas vacinas elas previnem a doença ao ponto, por exemplo, no geral, de sua forma grave, de hospitalização, morte ou transmissão? Sim, tanto a vacina contra a Covid-19, contra a influenza,
como todas as demais vacinas do calendário vacinal de rotina, elas são preventivas. Toda vacinação ela é tratada como prevenção. Ela não é tratada como tratamento de uma doença. A dúvida que existe é que algumas pessoas às vezes estão com o vírus, está gripado ou está com o vírus da Covid, aí eu vou tomar a vacina para ficar bem, usar como se fosse uma medicação. Não é dessa forma. Não é. A vacina, todos os tipos de vacinas, elas agem em nosso organismo como preventivas, é prevenção. Então, a pessoa vai estar com o organismo já com a imunidade, reconhecendo aquele vírus através da imunização, né? E quando tiver o contato direto com o vírus, o nosso próprio organismo vai combater, né? E fazendo com que aquela doença não leve a uma forma grave, né? Não leve a óbito, ou talvez não leve a deixar sequelas, né? Então, toda vacina, nenhuma delas, ela protege 100%, mas também você pode estar vacinado e pode adquirir, sim, contrair a doença, porém de forma mais leve, né? Não levando a quadros graves. Então, a vacina realmente ela funciona como preventiva e não como tratamento. Muito interessante essa informação. Tem uma curiosidade que a população tem no geral, Cláudia. Por que é uma preocupação tão grande com a temperatura dessas vacinas? A gente vê, por exemplo, a gente vê muito isso durante a Covid-19, a imunização da Covid-19, um cuidado de manter a temperatura adequada para aquela vacina da Covid-19, mas também, por exemplo, quando a gente vai tomar vacina no PNI, né? Por exemplo, no caso eu fui e tomei lá, encerrei o meu ciclo com a bivalente e tomei a minha vacina da gripe. E a gente percebe uma preocupação quando a gente entra nas salas para se vacinar, desse cuidado com a temperatura da vacina. Por que é tão importante essa temperatura para a qualidade da vacina? Veja só, Tiago, essa é uma dúvida e uma pergunta muito importante para a nossa população, a nível de informação de imunização. Realmente, as vacinas elas precisam manter uma temperatura adequada para as vacinas, que não seria +2, +8 positivo. Então, assim, o transporte da vacina é muito importante quando vem a nível nacional, para nível estadual, municipal e salas de vacina. Existe todo um processo logístico, né, dos transportes da vacina para manter essa temperatura. Existem vacinas prontas contra a Covid-19 que a Geres, né, que é a nossa regional, a 6ª regional, ela recebia congelada, né? E há um descongelamento para chegar numa temperatura adequada para ser entregue aos municípios e aqueles municípios manterem aquela vacina que é preconizada entre +2 e +8 positivo para fazer uma administração de forma efetiva, sem prejudicar o paciente e nem também haver perdas das vacinas. Então, essa temperatura, ela é preconizada pelo Ministério da Saúde das vacinas de rotina, como também as de campanhas. Então, a gente tem uma rede de frio, onde a gente recebe, no PNI, localizada no PNI, onde a gente tem freezers, a gente tem câmaras frias, onde a gente recebe esses imunos, faz o acondicionamento no PNI, na sala da rede de frio, e através de lá a gente começa a fazer a distribuição para todas as salas do município, onde elas também recebem essa vacina de forma em temperatura adequada para poder organizar em suas geladeiras e fazer essa administração de todas as vacinas na população. Agora, sempre tendo esse cuidado, sempre tendo esse controle, né? Existe um mapa de temperatura onde elas analisam a temperatura da geladeira antes de abrir e iniciar a vacinação no dia, no período da manhã, e também no final do expediente elas precisam também estar sempre fazendo esse controle da temperatura, para que não haja alteração das vacinas e que não perca a efetividade da vacina para o paciente receber ela de forma efetiva e que possa realmente contrair a imunização contra aquele determinado vírus ou bactérias, né? Porque nós temos vários tipos de vacinas, tanto bacterianas como virais. Muito importante essa informação. Agora, eu gostaria da gente entrar nesse tema sobre as vacinas de rotina, porque você falou para nós que há uma preocupação do Ministério da Saúde, porque está havendo uma queda que tem chamado a atenção
das pessoas não estarem mais procurando essa vacina de rotina. E aí, para quem está em casa nos assistindo, eu gostaria que você começasse explicando para a gente quais são as vacinas de rotina. Que vacinas são essas? Veja, hoje é uma preocupação muito grande, né, dos entes sanitaristas, né, na questão da prevenção de rotina, de vacinação de rotina, né, que inicia ao nascer. Então, durante todo o decorrer de nossa vida, nós temos vacinas disponíveis ofertadas gratuitamente pelo SUS para combater doenças. Então, ao nascer, a criança já precisa ser vacinada para se imunizar, que é com a BCG e hepatite B. Então, existem 5 tipos de calendários vacinais, né, para a população brasileira, no programa do PNI. Esses calendários, ele vai abranger crianças, gestantes, puérperas, idosos, adultos e adolescentes. Então, para cada faixa etária da população brasileira, existem tipos específicos de vacinas para serem administradas no calendário vacinal. Então, isso é uma preocupação hoje, né, em nosso país, diante das vacinas que não estão sendo procuradas, né, através da própria população, efetivamente como deveria estar. Né? Então, é a preocupação do Ministério da Saúde. Hoje existem movimentos, né, anti-vacinas que fizeram com que realmente as coberturas vacinais a nível nacional caíssem bastante. Principalmente, isso se agravou mais, principalmente depois da pandemia. Né? Então, isso é uma preocupação que vem trazendo para todos os responsáveis, né, os gestores, a nível nacional, estadual, municipal, em conseguir trazer de volta a efetividade da vacinação, conseguir conscientizar a população nesse momento o quanto é importante levar seus filhos para se vacinarem, não só as crianças, como também os adolescentes, os adultos, e todos ficarem com a imunização em dias. Então, isso é uma preocupação muito grande hoje para que a gente possa conseguir conscientizar, ter a população junto, né, da saúde para que possa buscar essa imunização, porque, conforme já foi dito, a imunização, a vacinação, ela é preventiva. Então, nós temos doenças aí que já tinham sido erradicadas, a exemplo, o sarampo, né? Foi erradicado e hoje nós estamos correndo risco com vários casos de sarampo em várias cidades do nosso país. Por quê? Falta de vacinação. Então, nós só vamos conseguir combater essas doenças imunopreveníveis que são combatidas através da vacinação, através das pessoas imunizadas, né? Porque essa doença tipo sarampo está acontecendo casos e ela pode levar a cegueira, ela pode levar a óbito, né? E várias sequelas graves. Então, a gente só vai conseguir combater quando realmente a população buscar a imunização dos seus filhos, né? Então, é um movimento grande que a gente, graças a Deus, hoje, a gente tem um governo nacional que está investindo muito na questão da importância da vacinação, né? A importância do Zé Gotinha, que é um símbolo nacional e mundial, o Zé Gotinha é conhecido, é verdade, né? Para incentivar a busca e a importância da vacinação da nossa população. Então, é um apelo que eu faço hoje, aproveitando esse momento, né, a toda a população, a nossa população de Arco Verde, cidades vizinhas, todos vocês que estão nos assistindo. Busquem os postos de saúde para se vacinarem. Nós temos aí mais de 19 tipos de vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, gratuita através do SUS, e que fazem com que possamos combater essas doenças que são imunopreveníveis e está voltando porque a população não está buscando a vacinação conforme deveria. Temos também o caso da poliomielite, né? Uma doença altamente contagiosa, uma doença também que é transmitida através das vias aéreas superiores, né? Os sintomas são muito parecidos também através de gotículas, de espirros, né? Da respiração, através da própria alimentação. Então, nós temos um país que tem contato com muitos, com o mundo todo, e pessoas que estão indo e vindo o tempo todo, né? E correndo o risco de contrair, de receber pessoas contaminadas com a poliomielite, que não vai causar só em crianças, pode causar em adultos, em adolescentes, né? Então, é muito importante que o nosso país
mantém as coberturas vacinais, a nossa cidade mantém a imunização em dias, né, do calendário vacinal, tanto das crianças como dos adolescentes, adultos, idosos e toda a nossa população. Então, no caso desses casos específicos, como nós temos acompanhado em algumas regiões do Brasil, de aumentos de casos de sarampo e da poliomielite, né, conhecida como poli, esses casos desses surtos em alguns lugares se devem especificamente porque as pessoas é que não estão indo tomar vacina e não por falta de vacina. Veja, em específico a sarampo é uma vacina que raramente ela falta, né? Que falta a vacina, nos postos raramente de saúde. falta. É a tríplice viral. Ela não só combate contra o sarampo, mas contra o sarampo, a rubéola e a coqueluche. Então, a vacina tripla, que ela vai combater 3 tipos de doenças, a tríplice viral, principalmente o sarampo. Já a poliomielite, que é a vacina conhecida, nós temos a VIP, que é a vacina contra a poliomielite inativada, que é administrada 3 doses em crianças menores de 1 ano, e é importante que esse calendário vacinal seja efetivado e nessas crianças menores de 1 ano. E tem a poliomielite, que é a gotinha, que é feito o reforço em crianças acima de 1 ano de idade, né? Iniciando aos 15 meses. Então, assim, o Ministério da Saúde, através de estudos e efetivação das vacinas, ele prevê até o final de 2024 a liberação somente da VIP, que é a VIP, é a polioinativada, a vacina polioinativada, também para toda a população do calendário vacinal às crianças menores de 5 anos. Então, provavelmente, até o final de 2024, as gotinhas não vão existir, né? Ou então, aos poucos, ela vai saindo do calendário. Essa é uma indicação do Ministério da Saúde, né? Que possa acontecer isso. Então, essa importância de vacinar as crianças menores de 1 ano, são dados importantes que essas crianças precisam estar imunizadas contra a poliomielite com a vacina VIP e com a pentavalente também, que é uma vacina que faz também no mesmo momento que se vacina a VIP, crianças menores de 1 ano, que é com 2, com 4, com 6 meses, e após 1 ano de idade ela vai tomar as gotinhas. Até o ano que vem a gente tem ainda essa vacina disponível, mas provavelmente o Ministério da Saúde vai retirar ela de circulação, ficando só a injetável, a VIP. Né? A VIP. Então aí no caso nós teríamos uma diminuição, em vez de 19, nós ficaríamos com 18 vacinas no calendário de rotina. Isso são 19, como eu digo, no calendário, porém existem soros, existem vacinas especiais que o SUS também oferta, mas para casos especiais, né, que são solicitações realizadas através de uma solicitação médica, de um especialista, diante do quadro do paciente que necessita aquele tipo de vacina. Então, o SUS ele oferta outras vacinas especiais, né? Porém, no calendário vacinal nós temos 19. Podendo aumentar, né? Mas aí vai depender dos estudos, né? Da evolução lá do Ministério da Saúde. Ótimas informações, bastante esclarecedoras para todos nós, para toda a população, para quem está nos assistindo em casa através da TV Nova e lembrando a você que você também pode assistir ao Saúde em Evidência também pelas redes sociais da TV LW. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o nosso último bloco do Saúde em Evidência. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde.
Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. E nós voltamos com o nosso último bloco do nosso programa Saúde em Evidência, nesse sábado, aqui na TV Nova. Desde já, lembrando a você que você pode assistir ao nosso programa também pelas redes sociais da TV LW. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da vacinação. Cláudia, eu gostaria de voltar nesse último bloco com 4 informações para que a gente possa esclarecer a população. No último bloco a gente falou que estava havendo uma queda nas vacinações de rotina. Você destacou aí algumas vacinas, como a questão do sarampo, né, da poli, e de outras vacinas que nós falamos aí no terceiro bloco. Qual é o grupo hoje que mais preocupa o Ministério da Saúde que não está se vacinando? Veja só, Tiago, o Ministério da Saúde ele tem parâmetros a serem atingidos, né, de coberturas vacinais. Tipo, a vacinação contra a influenza, que é a campanha anual, ele tem um parâmetro de 90% a atingir da população. Porém, as demais vacinas do calendário vacinal, elas precisam ser atingidas no mínimo 95% dessa população a serem vacinadas. Eu vou dar um exemplo, a gente tem aqui quase 6 mil crianças, aproximadamente 6 mil crianças na faixa etária menores de 5 anos. Então, todas essas crianças a gente precisa atingir no mínimo 95%, o ideal é 100%. Né, da nossa população. Sim. Porém, preconiza o Ministério da Saúde que 95% vai estar imunizado e termos aí a vacinação e o controle de rebanho, de vacinação em rebanho, que 95% dificilmente um caso vai se proliferar ali no meio daquela população. Né? Então, assim, o grupo que hoje preocupa com as baixas coberturas vacinais, o que mais preocupa o Ministério da Saúde são as crianças menores de 5 anos. Que são as crianças que estão mais suscetíveis a desenvolver doenças infecto-contagiosas e desenvolver um quadro grave. Né? São as crianças em idade de creche, né? Crianças em idade escolar. Então, assim, hoje as coberturas vacinais a nível nacional, né? Porque não é uma preocupação só municipal, só do município de Arco Verde e dos demais municípios, é uma preocupação a nível nacional. A nível nacional, nós estamos aí, em vez de estar com 95% das coberturas vacinais, nós estamos aí com 60%, 70%, 80%. Então, existem vacinas do calendário vacinal, principalmente as crianças menores de 5 anos, em especial as menores de 1 ano que precisa receber esse calendário vacinal, toda essa estratégia de vacinação para aquela idade menor de 1 ano, nós estamos com as coberturas baixas. Isso é muito preocupante, é que a gente chama a atenção dos pais que têm filhos menores de 5 anos a irem às unidades básicas de saúde para completar o ciclo vacinal dessas crianças e também, principalmente, crianças menores de 1 ano de idade. Mas eu gostaria agora de falar sobre um público específico que parece que não gosta de se vacinar, ou porque tem medo de agulha, ou porque acha que, né, não precisa de tomar mais vacina. Vamos falar sobre a turma dos adolescentes, a questão da vacinação da HPV. Falei certo? Isso. Muito bem. Houve uma mudança na questão dessa vacinação, desse grupo aí etário, que são os adolescentes. Qual foi a mudança que aconteceu?
Veja, Tiago, a vacina contra HPV, ela é uma vacina, né, ofertada para crianças. O público de início seria crianças, meninas, a partir de 9 anos a menores de 15 anos e meninos de 11 a menor de 15. Porém, agora nesse ano 2023, o Ministério da Saúde, ele alterou. Então, igualou a faixa etária, tanto de menino como de meninas, para 9 anos. A partir de 9 anos de idade, meninos e meninas devem tomar a vacina contra HPV, tendo essa faixa etária menor de 15 anos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Saúde e Evidência dessa semana. Nós falamos sobre vacinação, recebemos aqui a Cláudia Cunha mais uma vez, ela que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização da cidade de Arco Verde. Cláudia, eu queria deixar aberto para suas considerações finais, para as informações que você considera mais importantes que a gente precisa reforçar agora no final do nosso programa. Ótimo, eu gostaria de agradecer, né, o convite da TVLW, como sempre fazendo a cobertura. Nós fizemos um trabalho aí maravilhoso durante a pandemia, né, as informações eram em tempo hábil para a população, sempre convidando para fazer a imunização contra a Covid-19, que ainda não parou. Eu peço que continuem atualizando o ciclo vacinal para encerrar o ciclo vacinal contra a Covid, mas também gostaria aqui de fazer um apelo a toda a população, a nossa população de Arco Verde, principalmente aos pais, né, que possam levar seus filhos com a caderneta de vacinação para a atualização da vacina. Né? Nós temos aí vacina disponível gratuitamente através do SUS, ofertadas para combater as doenças imunopreveníveis. Então, atenção, senhores pais, né, responsáveis, né, levem suas crianças, levem seus filhos, adolescentes para serem imunizados. Vacina é vida e quem ama, vacina. Muito obrigada pelo apoio de sempre aqui, através das informações para a nossa população. Nós que agradecemos, Cláudia, e lembrando a você que você pode assistir a reprise deste programa nas redes sociais da TV LW. Estamos chegando ao final do nosso Saúde em Evidência. Semana que vem a gente se encontra de novo aqui na TV Nova. A todos, muito obrigado. Até semana que vem.